Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês e a presença de você aqui. Se é a primeira vez que você chega aqui ao canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda, inscreva-se, compartilhe com outras pessoas também para que possam receber essas informações. O assunto que nós vamos tratar aqui, de uma forma breve, é claro, é um assunto que pode ser bem extenso, bem estudado, bem aprofundado. Nós vamos aqui fazer uma visão geral, um apanhado de alguns textos bíblicos, algumas linhas de raciocínio que podem nos ajudar a chegar a alguma compreensão. Algumas denominações religiosas, desde lá do passado, século XVIII, século XIX, ensinavam que Jesus é o arcanjo Miguel. Acredite se quiser. Mas existe esse dogma, existe esse ensinamento já há muito tempo. Assim como muitos rebatem a doutrina da Trindade, dizendo que não era ensinado pelos primitivos cristãos, mas veio depois dos concílios, essa ideia nunca foi ensinada pelos primitivos discípulos, então mesmo pode-se dizer, e mais ainda, a respeito dessa doutrina, de que Jesus é nada mais do que o próprio arcanjo Miguel. Miguel é identificado na Bíblia como sendo um arcanjo. E aí nós vamos falar a respeito disso, né? De onde vem essa ideia da Bíblia, como podem usar a Bíblia para tentar justificar esse ensinamento de que Jesus é, na verdade, Miguel. Antes dele vir à Terra, ele era identificado no céu como sendo Miguel. Então, primeiramente, vamos ver os textos que falam a respeito de Miguel. A Bíblia vamos primeiro ver um dos textos principais que eles utilizam para tentar dizer o porquê acreditar que Jesus é Miguel. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16. Aquele famoso texto que fala sobre o toque da trombeta e o arrebatamento dos santos, da igreja, né, dos cristãos. Então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos diz assim, porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Então, baseado nessa ideia, nessa premissa de que se ele fala com voz de arcanjo, logo subentende-se que ele é o arcanjo. Para ter voz de arcanjo, é preciso ser o arcanjo. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio circular aqui, utilizado para chegar a essa conclusão. E aí, como a Bíblia só identifica um arcanjo por nome, que é o próprio Miguel, e é interessante isso, né? Por que a Bíblia não fala o nome de outros arcanjos? É porque não existe outros arcanjos. É um raciocínio razoável, né? Mas eu poderia deduzir então que só existe um anjo, que é Gabriel, porque a Bíblia só identifica um anjo por nome. Então, se identificar apenas um com o nome, significa que só existe ele e não existe mais ninguém? Então eu poderia raciocinar também que não existem outros anjos além de Gabriel, porque a Bíblia só identifica ele por nome, além de Miguel, que é o arcanjo. Bom, mas isso é só mais uma linha de raciocínio que nós podemos aqui utilizar, né? Em Judas, versículo 9, fala de um embate que teve entre o arcanjo Miguel e Satanás, com respeito ao corpo de Moisés. Moisés havia falecido, e aí houve uma disputa. Então diz aqui a Bíblia em Judas, versículo 9, assim: mas quando Miguel, o arcanjo, teve um desacordo com o diabo, é importante essa expressão aqui, Miguel, o arcanjo, eles muitas vezes utilizam esse raciocínio de que quando se usa o artigo definido, o, significa que não existe outro, porque ele é o único. Assim como se dizer assim, ele é o Deus. Então se eu disser assim, Gabriel, o anjo, ou o anjo Gabriel, Gabriel, o anjo, significa também que não existem outros anjos além de Gabriel. Seria esse o raciocínio, né? Mas quando Miguel, o arcanjo, teve um desacordo com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir um julgamento contra ele com insultos, mas disse, Jeová o censure. Então aqui eles pegam esse raciocínio de que Miguel deixou o julgamento nas mãos do próprio Deus, Jeová. E aí a premissa é essa. Se Jesus chamou com voz de arcanjo,
Então ele é arcanjo. Correto? Esse é o raciocínio utilizado. Daniel capítulo 10, versículo 21. É a primeira ocorrência de Miguel nas Escrituras citado por nome. Então, no livro profético de Daniel, capítulo 10, versículo 21, foi aquela ocasião em que o Daniel tinha feito uma oração, e aí um anjo foi lá para responder a Daniel, mas houve um conflito, porque um outro anjo, que estava ali, que era do domínio do príncipe da Pérsia, veio contra o anjo que vinha trazer a mensagem para Daniel, e houve um embate entre esses dois anjos, que durou 21 dias. Mas aí Miguel interveio e rechaçou lá o anjo do príncipe da Pérsia. E aí é citado isso aqui no capítulo 10 de Daniel, versículo 21. Do 20 e 21 diz assim: de modo que ele disse, sabe por que vim ao seu encontro? Agora voltarei para lutar com o príncipe da Pérsia. Quando eu for, chegará o príncipe da Grécia. No entanto, eu direi a você as coisas registradas no livro da verdade. Não há ninguém que me dê forte apoio em tudo isso, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Então ele identificou aqui Miguel como sendo o príncipe de vocês. É interessante que nessa tradução aqui, a tradução do Novo Mundo, da Organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, na outra tradução, de 1986, antes dessa, que aqui é a versão português de 2015, em inglês de 2013, utilizava a expressão o príncipe, ou um dos principais príncipes. Se você for ver em outra tradução, eu vou colocar aqui outras traduções e você vai ver que é identificado então Miguel como sendo um dos principais príncipes, um dos principais lá do domínio celestial. Bom, é importante essa expressão, Miguel ser identificado como sendo um dos principais, porque se ele é um dos principais ou dos mais destacados príncipes, como estava na tradução anterior, um dos mais destacados príncipes significa que existem outros príncipes destacados também. E ele é apenas um dos mais destacados. Então, tem lá vários que são dos mais destacados, e Miguel é um deles. Será que isso se encaixa na pessoa de Jesus, sendo apenas mais um dos mais destacados? É um raciocínio que pode ser feito aí. Daniel capítulo 12, versículo 1 também é utilizado para dizer que Jesus é Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1. E a Bíblia diz aí: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está em pé a favor do povo a que você pertence. E haverá um tempo de aflição como nunca houve desde o começo a existir nação até aquele tempo. Naquele tempo seu povo escapará, todo aquele que se achar inscrito no livro. Então muitos deduzem que pelo fato de, durante um período de tribulação, Miguel, que é o grande príncipe que está a favor do povo de Israel, se levantar a favor do povo, significa então que ele é Jesus. É o raciocínio utilizado. Muito bem. A Bíblia também fala em Apocalipse capítulo 12, versículos do 7 a 12, que houve uma grande guerra nos céus. Miguel e seus anjos guerreavam contra Satanás, o dragão, a serpente original e os seus anjos. Mas eles não prevaleceram e foram lançados para a terra. Deduz-se então que somente Jesus teria o poder de expulsar Satanás. Bom, essas são algumas das premissas utilizadas por aqueles que acreditam que Jesus seja Miguel. Vamos agora analisar o seguinte. A Bíblia fala que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele pode outorgar autoridade a alguém? Ele pode dar autoridade a alguém? Mas talvez alguém diga: mas só quando ele retornou, ressuscitou, é que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Bem, se você for lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2, você vai ver que Jesus deu autoridade aos seus discípulos, enquanto Jesus ainda era homem na terra, deu autoridade aos seus discípulos para que eles expulsassem demônios. O próprio Jesus, enquanto na terra, expulsou demônios, inclusive ressuscitou mortos. Rechaçou o próprio Satanás enquanto estava sendo tentado no deserto e disse: para trás de mim, Satanás. Lembra-te disso? Bem, será que isso se encaixa na pessoa de Miguel,
não se atrevendo a lançar nenhuma palavra contra Satanás, enquanto Jesus, sendo o homem na terra, menor que os anjos. Ah, menor que os anjos? A Bíblia fala isso, sim. Vai em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E olha aí, para a sua surpresa e para a nossa alegria, Filipenses capítulo 2, versículos 5 em diante. Mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve, embora ele existisse em forma de Deus. Então Jesus, antes de vir à terra, tinha forma de Deus, correto? Não pensou numa usurpação, isto é, em ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que tinha, assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Mais do que isso, quando veio como homem, ele se humilhou e se tornou obediente ao ponto de enfrentar a morte. Sim, morte numa estaca. Por essa razão, Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Essa tradução aqui diz que Jesus assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Porém, outras traduções dizem que Jesus se tornou menor que os anjos, inferior aos anjos, porque os homens são inferiores aos anjos. Então, uma vez que Jesus se tornou humano e abriu mão, se esvaziou da sua posição celestial, de todo o poder, e se tornou um humano inferior a anjos, ainda assim Jesus tinha autoridade sobre os demônios e sobre o próprio Satanás. Tanto é que ele deu essa autoridade aos seus discípulos, que são meros humanos. Encaixa isso na posição de Miguel, não querendo se atrever, não se atreveu, como se fosse uma presunção da parte dele, ou algo que não cabia a ele, lançar alguma palavra de julgamento contra Satanás, em Judas 9. Será que se encaixa isso? Você consegue encaixar Jesus com um arcanjo, um anjo, um chefe dos anjos, que não se atreveu, ele achou presunçoso ele fazer isso, enquanto Jesus, sendo humano, tinha autoridade sobre os anjos e até expulsava Satanás de perto dele. Encaixa Jesus sendo Miguel? Consegue perceber alguma similaridade aí? Miguel expulsou Satanás dos céus. Aí ele recebeu autoridade para isso. Jesus não tem toda a autoridade nos céus e na terra? Jesus não pode conferir autoridade ao seu arcanjo, aos chefes dos anjos? Jesus não pode ter um exército de anjos, de generais e de arcanjos e dar a eles autoridade para eles expulsar, para eles comandar, para eles fazer aquilo que o rei está mandando? Jesus tem ou não tem poder para fazer isso? Então qualquer coisa que um anjo ao comando de Jesus faz, é o próprio Jesus fazendo. Não é isso? Sim ou não? Por exemplo, quem construiu aquela rodovia ali? Ao presidente Dutra. Foi ele que foi lá sentar, né, cimento, pavimentar a estrada. Foi ele que lançou o asfalto, colocou as placas. Óbvio que não, né? Mas atribui-se a ele porque foi ele quem teve autoridade, foi ele que assinou o papel, foi ele que outorgou aos outros empreiteiros que fizessem aquela empreitada. Jesus, sendo o rei, o que os seus subordinados fazem é a obra dele fazendo. Jesus, eu posso dizer corretamente, Jesus expulsou Satanás do céu. Expulsou ao comando, usando Miguel como sendo o seu comandante ali, debaixo da sua autoridade. Assim como todas as coisas que Jesus faz, pode-se dizer que é Deus fazendo. Porque Jesus foi enviado por Deus à terra. Deus nos salvou. Como? Se foi Jesus que morreu. Porque foi Deus que providenciou que Jesus viesse e morresse por nós. Então, o que Jesus fez é atribuído ao Pai. Porque o Pai foi quem enviou o Filho. Da mesma forma, assim como Jesus enviou os seus discípulos, Jesus enviou os seus anjos para obedecer ao seu comando, tudo o que eles fazem é Jesus fazendo. Acompanhou esse raciocínio? Está razoável para você? Dá para entender mais ou menos? Bom, e o que dizer de Jesus falar com voz de arcanjo? Isso é definitivo para decidir que Jesus então é o arcanjo? Miguel, no caso? Vamos ver, né? Vamos lá, Apocalipse 14, versículo 2. O livro de Apocalipse 14, versículo 2, nos diz o seguinte: ouvi um som vindo do céu, como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão. O som que ouvi era como de cantores tocando as suas harpas ao cantar. Agora observe só.
ele diz que viu o Cordeiro em pé no Monte Sião e com ele 144 mil em pé, que tem o nome dele e o nome do seu pai escrito nas testas. Aí ele ouviu o som como o som de muitas águas. Alguém estava falando, alguém falava. E aí olha só o que diz aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 também. Por inspiração estive no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante ao som de uma trombeta. Aqui eles botam semelhante, né? Nessa tradução. Em outras traduções diz, como o som de uma trombeta, com a voz de uma trombeta. Então, a voz que ele ouviu era a voz de uma trombeta. Eu posso dizer então que era uma trombeta que estava atrás dele falando. Se ele falou com voz de trombeta, então ele é a trombeta. Se ele falou com voz de arcanjo, então ele é arcanjo. Vamos a outra expressão, Apocalipse 4, versículo 1. Depois disso eu vi uma porta aberta no céu e eu vi a primeira voz, como o som de uma trombeta, falando comigo e disse, suba para cá. Então uma trombeta falou com ele. Se falou com voz de trombeta, então é trombeta. Porque se falou com voz de arcanjo, é arcanjo, eu só posso deduzir isso. Bem, é óbvio que esse raciocínio, pelo menos, soa um tanto quanto infantil, né? E forçado até. Bem, então, diferentemente de Miguel, tem outro detalhe que eles utilizam para dizer que Jesus é Miguel. O nome Miguel. A palavra Miguel, né, conforme transliterado aqui para o nosso português, significa quem é semelhante a Deus, ou a Jeová, no caso, a Yahvé. Geralmente as palavras, né, os nomes lá no passado que terminavam com El, tinha o nome de Deus implícito no nome. Né? Israel, Daniel, Miguel, Gabriel. Então, quem é semelhante a Deus? O nome Jesus, Yeshua, significa que é a salvação por meio de Jeová, ou salvação de Jeová, salvação de Yahvé. Certo? Agora é interessante. O nome Emanuel, que era o nome profético para Jesus, citado lá no livro de Isaías, significa Deus conosco. Então Jesus ter vindo à terra era um indicativo de que Deus estava conosco. Os mesmos, muitos desses que defendem que Jesus é Miguel por causa do nome e outros detalhes que já vimos aqui, não aceitam que Jesus seja o próprio Deus. Mas se você for usar a premissa do nome, e Jesus é Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco, então eu posso entender que Jesus é o próprio Deus. Esse é um raciocínio, né? Porque se isso é verdade, então isso automaticamente também tem que ser verdade, dentro da mesma linha de raciocínio. Sobre o nome, se Miguel significa quem é semelhante a Jeová, e o de Jesus significa salvação de Jeová, então Miguel é Jesus, então eu posso dizer que Josué, lá do passado, que era o servo de Moisés, quando eles saíram do Egito, atravessaram o deserto, depois ele atravessou o Rio Jordão no lugar de Moisés, Josué significa salvação de Deus, ou salvação de Yahvé. A mesma coisa que significa Jesus. Tanto é que se você for ver em algumas traduções da Bíblia, se fala em vez de Jesus, usa Josué, Joshua, que é praticamente a mesma coisa, a mesma sonorização, Yeshua. Josué e Jesus praticamente quer dizer a mesma coisa. Então eu posso deduzir que Jesus é uma reencarnação de Josué lá do passado. E depois o nome de Josué foi modificado para Oséias, que também significa o Senhor é a salvação. Então eu posso dizer que o profeta Oséias é na verdade Jesus lá no passado que reencarnou como homem. Bom, não faz muito sentido isso. Parece fazer sentido para você? Bom, pelo menos para mim não. Agora eu gostaria que você raciocinasse sobre isso. A Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, a diferença e a superioridade entre Jesus e os anjos. E só mais um raciocínio sobre a questão da trombeta. O fato de dizer ele falou com voz de trombeta ou com voz de arcanjo não significa naturalmente que ele é o objeto da comparação, mas sim que ele tem aquela autoridade ou característica. Ele falou com voz de arcanjo. O que é um arcanjo? É um anjo principal, aquele que é o comandante. Então, o objetivo talvez ali fosse de dizer simplesmente, Jesus falou com voz de comando, com voz de autoridade, com voz de trombeta. Trombeta geralmente também não é utilizado
para comando, para toques específicos de comando no exército, nas forças armadas. O exército não reage assim ao som da trombeta. Aquilo significa o quê? Falou com voz de trombeta, falou com voz de comando, de chamado. E ele virá, primeiro aos Tessalonicenses 4,16, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, ou seja, como se Jesus tivesse... É um chamado, ele está chamando. Mas se eles estão mortos, como é que eles estão ouvindo? Então os mortos em Cristo ressuscitarão. Então é uma forma de falar, dizendo que ao comando de Jesus eles vão ressuscitar. Simplesmente, pelo menos é assim que eu entendo. Entendeu? Quando fala voz de muitas águas, é como se fosse algo que ultrapassa qualquer, né, que é mais importante do que qualquer outro som, que você não consegue escapar de perceber e prestar atenção naquele que está falando, porque ele está falando com um som como se fosse de muitas águas. Quando você está num lugar, num ambiente que tem muita água, cachoeira, né, caindo ali, você tenta falar, você fica fônico, a sua voz ninguém escuta. Por quê? O som das águas sobrepuja o seu som. Então, são maneiras de se expressar apenas. Só que, talvez no intuito de diminuir a Jesus, de reduzir a Jesus a um ser menor, muitos ficam tão afoitos com isso que utilizam qualquer recurso. É uma vontade tão grande de tirar a divindade de Jesus, a sua autoridade, seu prestígio, que eles tentam diminuir Jesus a uma posição menor do que aquela que ele merece. Hebreus capítulo 1, versículo 5 em diante diz assim, ó, por exemplo, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai? Aqui o escritor bíblico está utilizando essa comparação, dizendo que Jesus está muito acima dos anjos. Lembra lá de Filipenses capítulo 2, versículos do 5 em diante? Que Jesus se fez menor, esvaziou-se e se tornou como um ser humano. Bom, depois Jesus foi glorificado, não é isso que diz a continuação dos versículos? Foi glorificado a uma posição que está acima de todos os outros. E aí o escritor lembra disso e pergunta, a qual dos anjos? Ou seja, qual anjo recebeu um privilégio desse? Não, porque Jesus não é um anjo. Jesus está acima de todos eles. Jesus é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos. Você pode conferir isso em Colossenses capítulo 1, versículos 15 em diante. Todas as coisas foram criadas por Jesus e para Ele. Você pode ver em João capítulo 1, versículos do 1 em diante, que Jesus criou todas as coisas que existem, e sem Ele nada do que existe existiria. Inclusive os anjos, inclusive Miguel, o arcanjo. Continuando aqui no texto diz, mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus lhe prestam homenagem. Aqui diz presta homenagem, você vai na nota ao pé da página, que diz ou curvem-se a ele, ou curvem-se a ele. A palavra utilizada aqui é a palavra proskineos. Se você for na tradução, a primeira tradução, da tradução do Novo Mundo do grego, é uma verdinha, eu tenho ela, só as escrituras gregas, de 1963, e aqui estava que todos os anjos o adorem. Antes vinha até uma explicação dizendo, né, que a palavra proskineo significa adorar e também significa honrar ou prestar homenagem. Mas sempre que se refere a Jesus, eles mudam para prestar homenagem e não adorar. É, mais uma vez, uma demonstração do objetivo de diminuir a Jesus e tirar dele toda a autoridade que ele recebeu nos céus e na terra. É isso que a Bíblia diz. E você? O que você pensa? Você também acredita que Jesus seja meramente... tinha sido, né, Miguel, o arcanjo Miguel no céu, e quando ele retornou aos céus, ele voltou a ser o arcanjo Miguel? E não o Filho de Deus, o primogênito, o unigênito, o Criador de todas as coisas que existem? O que você acha disso? Dê o seu comentário aí, coloca a sua opinião para a gente poder saber também. Foi um grande prazer, aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá!